A paz do Senhor Jesus, mais um vídeo no canal de NFSC. Deixa seu like, você que não é inscrito se inscreva no canal, amém? Para mim é uma honra estar fazendo essa obra, né? E hoje Deus me direcionou a contar um episódio que aconteceu recentemente comigo, né? Eu moro em uma casa onde eu divido um quintal, né? Com uma outra vizinha, e alguém chamou no portão e a minha vizinha direcionou que entrasse até a minha casa, porque ela acreditou que estava a minha busca, mas não estava. Estava a busca de uma outra pessoa. E aí eram duas jovens bem vestidas, né? E trazendo o evangelho, né? A palavra de Deus. Me deu um cartãozinho, né? Pelo meu telefone. Aí vieram a missão aqui em São Paulo, né? E até então eu só fiz uma pergunta a elas: vocês acreditam em Deus e Jesus, que veio em carne, e no Espírito Santo? Elas acreditaram. Então eu até convidei que elas viessem até a minha casa uma outra oportunidade, né? E por que eu fiz esse convite? Acreditando, amados, que verdadeiramente elas estão debaixo da palavra de Deus. Como eu digo isso? Eu vou trazer uma referência bíblica aqui, a palavra do Senhor que está em João, 2 João capítulo 1, versículo 10, onde está escrito é o tipo de pessoa que eu não posso ensinar na minha casa. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nem o saludem. Esse tipo de pessoa eu não posso trazer dentro da minha casa, né? Tanto que Jesus, ele entrava na casa de pecadores, né? Porém, ele não recebia dentro da casa dele, mas ele sempre estava visitando, né, os pecadores, né? Ganhando almas, ele se lançando até as pessoas, ele ia até as pessoas. Inclusive, também trazendo aqui também a memória de todos que estiverem assistindo, que o Senhor Jesus, ele fez mais milagres fora do templo do que dentro, né? Se eu não estiver errado, amados, eu vou até averiguar, acredito eu, que notificado dentro da Bíblia só tem um milagre no templo. Porém, eu vou aqui procurar referência com o local. Amém? Porém, amados, eu gostaria de estar trazendo para vocês e enfatizar a parte de quem a gente pode receber dentro da nossa casa. Amém? E também trazer para vocês que tipo de pessoa que nós podemos trazer em relação, se a pessoa ela tem uma outra fé, uma outra crença, podemos receber? Se nesse versículo que eu acabei de falar para os irmãos, a palavra de Deus diz que não podemos trazer esse tipo de pessoa, porque qualquer doutrina fora de Jesus Cristo, amados, é uma falsa doutrina, são falsos profetas, então nós não podemos receber dentro da nossa casa. Eu vou deixar também aqui um outro versículo, né? Eu vou abrir aqui rapidamente. A palavra do Senhor também fala em 1 Coríntios, capítulo 15, 33. Vou procurar aqui rapidinho. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que ter vigilância. Ainda que a pessoa não tenha nenhum tipo de doutrina, ainda que a pessoa não tenha uma religião, né? Ainda que ela não faça parte de uma seita, né? Porque, segundo a palavra de Deus, aquele que não acredita em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo, qualquer uma religião fora isso, qualquer uma doutrina fora isso, qualquer uma crença fora isso, isso é chamado de seita. Pela palavra do Senhor, chamado de seita. E aqui na palavra do Senhor fala a respeito disso, das más conversações, né? Corrompe os bons costumes. Nós temos que levar o evangelho. E quando alguém vier trazer um outro tipo de alimento, um outro tipo de palavra, nós temos, amados, que nos abster, né, de ouvir e direcionar o evangelho. Nós temos que saber a hora de chegar e na hora de partir. Amém? Eu digo isso porque a gente também não pode se isolar, porque nós temos que levar a palavra do Senhor a toda criatura, né? O evangelho do Senhor temos que levar a toda criatura. E esse mandamento é para todos nós. Não é para quem tem dom da palavra, para quem tem dom do mestre, para quem tem dom. Não é. Esse mandamento é para todos nós. E fazermos isso, amados, com amor verdadeiramente. Que amor é esse? Um amor como um amor próprio, como um amor a Deus também.
Amém? Porque aqueles que falam que amam, né, só de palavras, nós temos que verdadeiramente amar, né, mas por obras. E a palavra do Senhor diz que a fé sem obra, ela é morta. Amém, amados? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma ação de estar falando da palavra de Deus. Porém, se eu tiver uma oportunidade de estar ajudando alguém que está caído, se eu puder hospitalizar, dar hospitalidade, né? Praticar a hospitalidade, né? Que eu venha fazer com amor. Se eu for fazer uma campanha pela cura da pessoa, que eu venha fazer com amor, tudo com amor, porque também haverá pessoas que falam todas essas coisas e o Senhor também vai rejeitar. Por quê? É muito forte isso. A palavra do Senhor fala que muitos amados vão ser, o Senhor vai dizer que não os conhece, mesmo dizendo que, mas Senhor, eu curei em teu nome, eu fiz em teu nome, fiz acontecer, mesmo assim, porque o Senhor, ele sonda o coração, ele sabe o que está dentro do teu coração, ele sabe a intenção do teu coração. Então, a questão não é o que você vai fazer, mas é o que o teu coração está. Qual é a finalidade do teu coração? Não adianta você fazer por fazer, se na finalidade do teu coração você não está fazendo verdadeiramente para Deus e por amor ao próximo, por amor àquela alma que precisa ser salva, por amor àquela alma que está precisando de um refrigério, de um alívio. Amém? Entenda isso. E agora, o versículo principal que eu quero trazer para vocês, eu vou dizer aqui agora, é um pouco duro para quem quer agradar aos homens. Mas isso aqui é a verdade, é a palavra de Deus. E isso pode livrar a tua vida do inferno também. Então eu vou trazer aqui em Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Vou abrir aqui nessa versão aqui, dessa minha outra Bíblia. Eu devia ter deixado separado, né? Oh, Deus é tão bom que já está até aqui. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8. Escuta, amados. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já nos tem anunciado, seja anátema. Ainda que desça um anjo do céu. Por que eu estou trazendo essa palavra? Eu vou dizer para você. Em Apocalipse, se não me engano, está no último versículo de Apocalipse. No último versículo, não, no último capítulo. A palavra do Senhor diz. Só um minutinho. Que nós não podemos acrescentar, nem tirar, nem acrescentar. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. É o último capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 22, versículo 18. Amém? Então, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 18, fala para nós não acrescentarmos. Também não podemos tirar. Não podemos modificar a palavra de Deus. Amém? Mas manter ela na integridade que ela é. E se alguém vier, ainda que seja um anjo, anunciar, segundo Gálatas, dizendo aqui, segundo capítulo 1, versículo 8 de Gálatas, está dizendo aqui que se um anjo trouxer um outro evangelho, nós devemos renunciar. Nós não devemos aceitar. Amém? Por que eu te digo isso, amados? Porque essas jovens, elas vieram e me ligaram. E elas vieram trazer um outro evangelho. Um outro evangelho na qual eu não vou falar a denominação nem o nome delas para preservar. Amém? Não estou aqui para denegrir ninguém. Porém, amados, estou aqui para falar da palavra de Deus e defender a palavra do Senhor. Muitos dizem, a palavra de Deus não precisa ser defendida. Precisa ser defendida. Precisa ser defendida sim. Essa é a minha opinião e eu não vou questionar a respeito disso. A palavra do Senhor precisa ser preservada, guardada. O Senhor nos deu, amados, muita responsabilidade, né? Porém, para uns Ele deu mais, né? E seremos cobrados por isso. Se alguém distorcer a palavra de Deus, você não vai defender a origem, o princípio. Você não vai defender? Devemos defender. Então, no momento elas vieram trazendo um outro evangelho. O evangelho na qual elas disseram que Jesus ele andou pelas Américas. Jesus andou pelas Américas e tem um novo livro. Uma certa vez eu conheci esse livro quando eu ainda era menininha. Tínhamos um terreno na frente do meu colégio, um terreno que era da tia do meu pai, que nós cuidávamos, né? Plantávamos várias coisas lá,
né, num lugar muito bom. Inclusive a gente quase morou ali naquele terreno, porém a gente criança, né, que preferimos ficar onde nascemos, na nossa casa, né, mas era um lugar bom, o terreno. Depois, posteriormente, vendemos, né. Amados, nesse terreno encontramos essa Bíblia, e elas falavam dessa Bíblia, e eu, sem ter freio na boca, eu falei, já li um pouco desse livro, e eu me assustei com ele. E elas falaram começaram a me explicar que era um evangelho para as Américas, que Jesus veio às Américas. E ali eu lembrei dessa palavra, que ainda que um anjo viesse anunciar um outro evangelho, né, eu não deveria dar crédito, eu não deveria dar ouvido a essas pessoas. E quantas vezes nós temos dado ouvidos? Quantas vezes? E ali, Senhor, veio um temor enorme. E no mesmo momento falei, não posso mais receber esse evangelho, não posso mais receber essas ligações. Mas se houver oportunidade de eu ser luz para vocês, eu continuo, porém eu não vou receber esse ensino de vocês. Eu vou receber esta palavra, porque isso é contra a palavra de Deus, que é o livro principal da nossa fé. Porque elas também acreditam na Bíblia, elas têm a Bíblia. E ali eu fiquei muito triste, amados, porque eu vi jovens, meninas lindas, puras de coração, porém sendo enganada. Amém? Infelizmente, amados, nós precisamos nos atentar à palavra de Deus. Por isso que eu tenho um temor enorme de ler qualquer outro livro que não seja a Bíblia. Mas é bom ler, eu estou dizendo isso, porque eu já me converti com um livro que não foi a Bíblia. Eu já aceitei Jesus, apesar de que meu coração estava totalmente derramado para o Senhor. Só estava ali esperando uma oportunidade de declarar um sim com toda a sinceridade do meu coração. E aquele livro trouxe um testemunho, e eu, no próximo culto, eu me entreguei totalmente ao Senhor. Né? Foi no momento que eu saí da casa dos meus pais e eu voltei à fé de que eu já era, desde 6 anos de idade, já era convertido ao Senhor. Porém, meus pais me obrigaram a ir para uma outra denominação, e ali eu tive que ficar até os meus 14, meus 15 anos de idade, enquanto eu namorava com os meus pais. Enfim, amados, um livro é muito importante, sim, mas nós não podemos esquecer o princípio do Senhor. E quando se trata de falar de um outro evangelho, vigiam, em nome de Jesus. Vigiam. Claramente está escrito que é um novo evangelho, que Jesus andou pelas Américas. Amados, aonde está o teu temor? Se a palavra de Deus, a Bíblia, não for o teu fundamento, a tua base, então você, infelizmente, está construindo algo que pode, numa tempestade forte, tudo desabar. Você, cuidado com o que você tem vivido, com as coisas que você tem lido, com as coisas que você tem mastigado, mas faça tudo com muito discernimento. É muito bom ler livros, eu já fui muito edificada com livros. Eu já escutei um livro em áudio, através de um amigo, e ali eu aprendi muitas coisas, a ser uma mãe zelosa pela vida dos filhos, com cuidar no que falar. Livros edificam sim, quando são homens e mulheres inspirados por Deus, não estou dizendo que não. Mas qualquer livro, qualquer pessoa que trouxer outro evangelho, isso você não tem que aceitar. E se você aceitar qualquer conteúdo educativo, da parte espiritual ou parte material, mas esteja oposto à palavra de Deus, esse também você não deve aceitar. Você não deve aceitar. Ainda que seja um autor muito famoso, que todo mundo sabe que é cristão, evangélico, ainda assim, você não deve aceitar. Ainda que venha um anjo reluzente, maior do que o teto da tua casa, e diga um novo evangelho, mesmo ele com todo o esplendor, você muito cuidado, porque o diabo também se faz de anjo de luz. Ainda que esse anjo venha, amados, declarar um outro evangelho, você não deve aceitar. Eu trouxe essa palavra para que os irmãos venham ter temor no que vem a receber, amém? E também ter temor no que vai falar, porque nós não podemos acrescentar e nem tirar, amém? Vamos para um breve momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa palavra, obrigada, Pai amado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai amado, por ter guardado nossa entrada, nossa saída, nos dá o discernimento, nos dá o conhecimento, aumenta o nosso temor, porque a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor.
Então, se nós tememos, nós temos reverência, nós temos amor, nós temos, meu Pai amado, tremor, meu Pai Deus querido, em Teu nome. Nós acreditamos na Tua autoridade, sobre todas as autoridades. Nós acreditamos na Tua palavra, que até o Senhor, meu Deus, sendo o Senhor Deus, o Senhor se sujeita à Tua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Tu és o grande eu sou, meu Pai amado, Deus querido, e nós estamos aqui, meu Pai amado, disposto a aprender, receber da Tua palavra um renovo, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus querido, tira todos os embaraços, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai varrendo, meu Pai amado, todo o laço do inimigo, com a vassoura de fogo, meu Pai, em nome de Jesus. As impurezas, meu Pai amado, venha cair por terra. Toda palavra maldita venha cair por terra, em nome de Jesus. Meu Pai, tudo aquilo, meu Pai amado, que é declarado contra a Tua palavra, distorcendo, ou seja lá o que for, meu Pai amado, que venha, Senhor Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ser dissipado, Senhor Deus querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai amado. Toda obra contra a Tua obra, meu Deus, seja dissipada em nome de Jesus. E assim te agradeço essa rica oportunidade. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe minha vida.